Sejam bem-vindos ao 19º capítulo do nosso Guia da Educação Financeira. No capítulo anterior a gente conversou um pouquinho mais sobre os FIIs. Falamos sobre os riscos, os possíveis riscos que corremos ao investir neles e também falamos sobre as classificações mais importantes, o segmento, o mandato, o tipo do FII. Hoje a gente vai continuar nossa discussão sobre FIIs, falando sobre os principais indicadores e como eles podem nos ajudar a mostrar se um FII é saudável, se é útil, se é um investimento interessante para a nossa carteira de longo prazo. E eu já quero começar falando sobre um indicador muito utilizado e às vezes muito mal utilizado, que é o Current Yield, também chamado de Dividend Yield, que é como se fosse aquele lá das ações. Esse indicador ele faz o seguinte, ele pega o tanto de rendimento que o FII tem pago e divide pelo preço do FII. Geralmente eles fazem isso numa base anual. Pode ser numa base mensal, mas geralmente é numa base anual. O que isso nos dá de resultado? Isso representa, em termos percentuais, o tanto de resultado que aquele FII está te pagando, efetivamente por ano. Por exemplo, se uma cota de R$100 no ano todo pagou R$10, somando todos os alugueizinhos que ele foi pagando, pagou R$10, significa que o Current Yield, ou Dividend Yield daquele FII, é de 10%. É uma conta bem simples de fazer, bem fácil. E aí o que muita gente faz, e talvez até você esteja pensando aí nesse momento, é simplesmente pegar esse indicador, esse número e falar, bom, eu vou procurar os FIIs que têm o maior yield, Por quê? Significa que com os mesmos R$100, com o mesmo valor, o mesmo dinheiro, eu vou estar ganhando mais rendimento mensal. E isso, parece fazer sentido. Talvez em algum momento isso até faça sentido, mas via de regra isso é um mau negócio, porque esse é um indicador que pode ser facilmente maquiado. Como as administradoras sabem que a gente gosta de dinheiro pingando na conta, eles pegam esse dividend yield e maximizam ele. Então você tem alguns FIIs, por exemplo, que estão pagando um dividend yield alto, mas na verdade o que eles estão pagando não é o aluguel, eles estão pagando um pouco de amortização, que é quando eles tiram do próprio capital, eles estão pagando, o fundo está gerando lá um resultado de 1.000 e eles estão pagando 1.500, porque eles pegam 500 ali de alguma reserva, de algum imóvel que foi vendido, e isso obviamente não é sustentável. Fica bonito ali porque o yield fica maior, mas não é sustentável, Uma outra coisa que pode acontecer também é o seguinte, o dividend yield, o que ele é? É o dividendo sobre o preço. Se você diminui o preço, essa métrica também melhora. Então, um FII que está com preço baixo, por qualquer razão, porque o mercado não está gostando dele, porque tem um risco muito alto, porque tem algum problema muito grave, porque de repente o único inquilino que paga bem vai sair, o mercado já sabe disso, o preço dele cai, o yield dele fica melhor, fica mais bonito, fica grande, fica um yield enorme. Só que por outro lado, vai ter um problema, esse yield não é sustentável. O yield representa o passado e não o futuro. Então, quando o dividend yield é muito bom, aí a gente tem que desconfiar, porque provavelmente tem algum problema. Provavelmente tem um risco maior, ou o FII está distribuindo pedaços dele mesmo para aumentar o dividend yield, ou o mercado está enxergando alguma coisa ruim, ou tem aquela famosa renda mínima garantida, que é quando o FII ele te garante lá um retorno, só que para isso às vezes ele usa o caixa que você mesmo investiu nele, ele pega e te devolve o caixa. Ou seja, ele está tirando pedacinhos dele para te pagar como dividendo, mas na verdade aquilo ali não é resultado do fundo, Ele está diminuindo o próprio patrimônio. E isso é ruim, obviamente. Então, o dividend yield tem que ser olhado, o current yield tem que ser olhado com muito cuidado e valores muito bons têm que ser olhados com desconfiança. Tem gente que gosta de fazer comparação lá com o Tesouro IPCA, que pode até fazer sentido. Você pensa assim, o título IPCA paga tanto, eu só aceito correr risco na renda variável se for para ganhar mais do que aquilo ali. Então tem gente que gosta de fazer essa comparação, tem gente que gosta de comparar com imóveis, enfim, eu não gosto muito desse tipo de comparação, porque você está comparando maçã com banana. Eu invisto em renda fixa por motivos diferentes do que eu invisto em FII, A gente conversou lá atrás sobre por que a gente investe em renda fixa, por que ela é importante na carteira. Não tem nada a ver com o FII. O FII a gente investe para ganhar os aluguéis, e de repente para ter ali uma valorização do principal, pelo menos um acompanhamento da inflação, do principal. Isso é bem diferente da renda fixa. Então a gente tem que entender que são ativos diferentes, que não servem para a mesma coisa e que você comparar só a métrica, só os números, você provavelmente vai ter uma visão errada da realidade. Mas ainda falando um pouquinho sobre os dividendos, é interessante a gente notar que no caso dos FIIs, o que a gente recebe de dividendo ele não sai do principal.
o principal vai se mantendo, né? Os imóveis continuam lá, você continua dono dos mesmos imóveis, mas você ganha lá só o aluguel. Em tese, se você gastar o valor que você recebe de dividendos, você não vai ficar mais pobre, seu patrimônio se mantém. É óbvio que quando a gente está na fase de acumulação do patrimônio, né, os primeiros 20 anos aí, a gente vai querer sempre reinvestir os dividendos, né? Senão o patrimônio não cresce. O FII não vai crescer se você não pegar e reinvestir tudo nele. Então, é interessante que a gente pegue o valor e reinvista. Mas é bom a gente saber que aquele valorzinho que você recebe ali, geralmente, né, se o FII for bem gerido, ele é um valor acima da inflação, ele não sai do principal. Diferente se você pensar, por exemplo, num CDB. O CDB, se o CDB é 1.000 e virou 1.100, se você gastar aquele 100, né, vamos supor em um ano, se você gastar aquele 100, o que acontece? O seu valor diminuiu. Por quê? Você tinha 1.000 no começo do ano, no final do ano você vai ter 1.000 de novo, né? Você gastou o juro. Só que esse 1.000 de hoje vale menos do que o 1.000 de ontem, por causa da inflação. Em tese, né, esse tipo de renda fixa, se você gasta o juro, você está gastando o que você ganhou e está gastando um pouquinho do principal. Se você ficar fazendo isso sempre, você vai acabar cada vez mais pobre, né? Porque R$1.000 vale cada vez menos. O FII é diferente. Se você for gastando os aluguéis, em tese o valor se mantém. Estou falando em tese porque tem FII que vai fazer burrada, vai distribuir mais do que pode, vai queimar a caixa, vai manter os acionistas, né, os cotistas, né, felizes, enfim. Mas isso é uma aberração, isso não deve acontecer. A gente tem que olhar dentro dos nossos FIIs para se garantir que isso não acontece. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. O que é normal observar é um dividend yield aí de perto de 7%, de 6%, 7%, 8%, enfim, alguma coisa girando em torno disso é algo que é comum, não tem que se preocupar assim por causa disso. Dividend yield muito alto deve gerar preocupação porque pode ser sinal de problema. Mas prosseguindo, um outro indicador que vai nos ajudar a avaliar o dividend yield, inclusive, é o FFO, Funds from Operation, que significa o fluxo de caixa, é o quanto que aquele FII gerou de caixa com as atividades normais do fundo. Como assim? O FII, ele teoricamente ganha dinheiro alugando imóveis. Então você tem lá um monte de imóveis, os imóveis estão alugados, os inquilinos pagam aluguel e esse aluguel é o resultado do FII. É lógico, você tira lá os custos e tal, mas isso é o resultado do FII. Agora, de vez em quando, o FII vai ganhar outros tipos de dinheiros, né? Por exemplo, um inquilino saiu antes da data e paga lá uma multa milionária. Entra um dinheirão no FII. Ou o FII vende um imóvel com lucro. Ele resolveu vender um imóvel porque achou que não é mais interessante e tem lá um lucro de 20 milhões. Esse é um dinheiro que entra uma vez só, não é recorrente. Então é interessante a gente analisar as coisas pelo FFO, que ele pega só o que é rendimento normal, só o que é rendimento assim recorrente do fundo. Ele vai tirar essas outras coisas aí que poluem o resultado. E aí o que é interessante é que você olhando lá no relatório gerencial do FII, que é a coisa mais importante, todo mundo tem que ler, você vai ver se o FFO dele não costuma ser menor do que o tanto que ele distribui. Porque se ele distribui coisa não recorrente, coisa que não se repete, coisa que é uma vez só, você já sabe que o que ele está pagando hoje de dividendo não é sustentável, né? Porque ele está pagando muito e ele não ganha tanto assim. Então é uma coisa interessante a gente comparar o quanto que ele distribui versus o quanto que ele realmente ganha do FFO, de preferência o FFO não recorrente, que aí fica mais limpinho ainda. Ele só coloca ali o resultado de coisa que é padrãozinho, que provavelmente vai se repetir. É interessante que o FFO se mantenha, né, ou até vá crescendo com o passar do tempo, significa que o FII está gerando um resultado recorrente, né, e está sempre ali atualizando pela inflação, está sempre crescendo esse resultado. Um outro indicador que também tem que ser olhado sob uma ótica bem crítica é o P sobre VPA, ou preço sobre valor patrimonial. O que é essa coisa esquisita? Se você pegar o patrimônio do fundo todo, né, o que ele tem em imóveis, e dividir pelo valor de cada cota, vamos supor que você encontre o valor de R$100. Então, cada cota tem R$100 de patrimônio. Só que lá na bolsa, o preço dela é R$80. Significa o seguinte, você está basicamente pagando 80 por uma coisa que vale 100. Aí você fala assim, pô, excelente negócio, é só eu procurar os que estão mais baratos, certo? Não, errado, porque isso também pode ser um sinal, um mau sinal, um sinal que tem uma coisa errada com o FII, mas ainda assim ele é um indicador importante. Quais os cuidados que a gente tem que ter com o P sobre VPA, né? O PVPA como é chamado? Primeiro que a avaliação é feita anualmente, então o patrimônio não é avaliado toda hora, o patrimônio é avaliado uma vez por ano e essa avaliação pode estar errada.
ela pode estar errada para mais ou pode estar errada para menos. Então, a parte ali do VPA pode estar errada. A parte do P não, porque o P é só você olhar o quanto que ele está sendo negociado na bolsa hoje, você vai saber o preço dele, óbvio, né? Agora, o valor patrimonial depende de suposições, depende de projeções e pode estar errado. Fora que tem a questão da liquidez, né? Ah, esse hospital aqui vale 20 milhões. Tá, mas você consegue vender um hospital? Acho que não, né? É bem difícil vender um hospital. Então, como é que você usa um indicador desse se você tem um ativo que não é nem possível vender, ou é quase impossível vender, ou pior, para vender você vai ter que diminuir muito o valor, né? 20 milhões ninguém paga, mas o cara ali paga 10 milhões para demolir e fazer um prédio no lugar, né? Então, assim, é um indicador que a gente tem que tomar cuidado, porque a parte do VPA, ela pode estar errada, ela pode até estar certa, mas assim, ser um negócio irrealizável, né? O valor do prédio está certo, mas ninguém vai querer comprar. Uma outra coisa que não entra no PVPA é a questão do know-how da gestora. Essa pessoa que cuida dos imóveis, que tenta alugar eles o mais rápido possível, quanto melhor a gestora, melhor o resultado do fundo imobiliário. Mas isso não está lá no valor patrimonial, né? O valor patrimonial só conta o que tem de tijolo. Então, é interessante que isso não entra na conta. Às vezes, quando a gestora é muito boa, você vai observar que os FIIs são vendidos por um preço maior do que o preço patrimonial. Ah, o preço patrimonial, o preço justo seria 100, está sendo vendido por 110. Ah, então não dá, está muito caro. Não, né? Porque tem o know-how da gestora que também está ali no meio e outros fatores que estão ali juntos no meio, né? Agora, se o PVPA está muito baixo, ou seja, se o FII está muito barato, aí que a gente tem que desconfiar. A gente tem que desconfiar quando a esmola é muita, porque se está barato, tem alguma razão para estar barato. Não é possível que ninguém viu que está barato e aí o mercado deixou lá na promoção para você ir lá e aproveitar e comprar. É porque provavelmente tem algum problema, né? Se uma coisa está sendo vendida pela metade do preço, você desconfia imediatamente. É assim na nossa vida. Não pode ser diferente nos investimentos. A gente não é o espertão, a gente não é o primeiro a ver. Então você tem lá um imóvel de 20 milhões sendo vendido por 10 milhões. E você acha que tá ok, que não tem nenhum problema, né? Provavelmente tem algum problema, né? Alguma ação, algum rolo, algum inquilino problemático, rolo com o governo, enfim, alguma coisa tem. Ninguém vai dar um imóvel pra gente pela metade do preço, ninguém vai dar um FII pra gente pela metade do preço, e isso vale para tudo, isso vale para ações, isso vale para tudo. Ninguém vai dar uma coisa pra gente, né, mais barato do que ela realmente vale, e a gente nunca vai ser tão esperto, tão rápido a ponto de ser o primeiro a ver uma coisa. Não estou dizendo que não exista distorções no mercado, às vezes acontece, mas geralmente não vai ser um negócio assim, tão chamativo, tão absurdo que você vai botar lá uma listinha, organizar os FIIs por PVPA, achar o mais barato e comprar. Isso sempre, 100% das vezes, vai dar errado. Assim como se você fizer isso pelo dividend yield, 100% das vezes também vai dar errado. Então, valor de PVPA muito baixo, muito atrativo, desconfia da mesma forma que você vai desconfiar de um dividend yield muito alto. E para prosseguir, um outro indicador importante que geralmente tem nos relatórios é a questão da vacância. Vacância nada mais é do tanto que está vago, quanto que não está alocado. E a vacância ela pode ser observada sob duas óticas diferentes, mas que no fim das contas dão praticamente a mesma coisa, que é a vacância física e a vacância financeira. A vacância física é metro quadrado, né? O FII tem X metros quadrados e desses X só uma parte estão locados, então você calcula lá a vacância em metros quadrados, né? É sempre em percentual, mas é em percentual da área. A vacância financeira é assim, o FII poderia alugar, se alugasse tudo, faturaria não sei quantos milhões. Ele está faturando menos, então tem uma vacância financeira. A vacância física leva em consideração a área, a vacância financeira leva em conta o potencial ali de ganho financeiro que poderia ter. Geralmente as duas são mais ou menos parecidas e o mais importante é que você olhe lá um relatório e veja que ela é historicamente controlada. Veja que não tem nenhuma aberração, nenhum tempo de dificuldades muito comprido. Mesmo que hoje ela esteja controlada, está 5%, né, até 10%, dependendo do setor, né, tem setor que sofre mais, sofre menos, enfim. Mas até aí é normal. Mas aí você vê que ela ficou 5 anos com uma vacância de 50%. Quer dizer, é bom abrir o olho, né? Pode ser que esse comportamento se repita, pode ser que a gestora não seja tão boa assim em encontrar inquilinos para substituir um prédio que ficou vago. Então a vacância, mais importante do que olhar o que ela está hoje, né, a fotografia, é melhor olhar o filme, é melhor olhar como que a gestora tem se comportado quando vaga um imóvel. E isso, se você ler lá o relatório gerencial, que todo FII tem o seu relatório gerencial, muitos deles são mensais inclusive, leitura obrigatória, você vai ver lá a gestora falando sobre isso. Ah, tal imóvel ficou vago, mas nós já estamos com tal cliente interessado, tal interessado, estamos negociando.
E você vai vendo se aquilo ali está só se enrolando ou se realmente eles estão procurando gente para ficar nos imóveis. A vacância, então, digo novamente, é mais importante observar o filme do que observar a foto. Quem começar a ler os relatórios, espero que todos comecem, vocês vão ver uma coisa lá chamada cap rate, que basicamente é o retorno sobre o capital investido de um imóvel, né? O FII vai informar assim, nós compramos um imóvel com o cap rate estimado de 8%. Significa que eles esperam que eles tenham um retorno de 8% ao ano em aluguéis ali com aquele imóvel. Tá? Então o cap rate nada mais é do que isso. É lógico que o interessante é que os FIIs investam em imóveis com cap rate bem alto, né? Mas cada FII tem o seu jeito. Claro que quanto mais alto for, também vai ser mais arriscado. Então é importante ler para entender por que o FII está escolhendo aquele imóvel, por que ele optou por um que tem o cap rate mais baixo, por que ele optou por um que tem o cap rate mais alto. É interessante que vocês saibam o que é e que vocês tenham um olhar crítico aí, né, sobre o que o gestor está falando sobre isso. Eu não vou entregar aqui uma fórmula, porque essa fórmula não existe. Vai ter FII que investe só em imóvel de cap rate alto, que é bom, e FII que faz isso e é ruim. E o contrário também. Então, a gente não consegue passar uma regra e falar, daqui para cima é bom, daqui para baixo é ruim. Não existe isso em investimento praticamente nenhum. O que a gente pode aqui é pelo menos saber, né, tentar entender do que o gestor está falando quando você lê o relatório, não ficar boiando, né, e entender o que ele está fazendo. Dentro dessa linha, uma outra coisa que vocês vão ver lá nos relatórios gerenciais é a proporção entre contratos típicos e contratos atípicos. Essa diferença é importante. Por quê? O contrato típico é aquele contrato de aluguel padrão, igual aquele que você faz lá com a sua imobiliária, que ele basicamente não tem lá grandes multas, né? Se você quebrar o contrato antes, você vai ter que pagar lá um percentual do que falta. Os prazos são curtos, não são prazos muito longos, então assim, são menos garantidos, vamos dizer assim. Por outro lado, o contrato atípico é aquele que tem um prazo muito mais longo, tem multas muito mais pesadas se a empresa, né, se o cliente sair. Por quê? Porque geralmente eles envolvem alguma coisa, algum investimento mais pesado do FII. Por exemplo, uma grande adaptação no imóvel. Então, o FII vai lá, constrói um imóvel só para aquele imóvel ser uma agência do banco. Aí, se o banco sai antes, sacanagem, né? Tem que pagar uma multa muito maior, porque o FII botou muito dinheiro ali só para acomodar o banco, né? Isso vale para qualquer outro tipo de coisa. E além disso, além das multas pesadas, os prazos também são maiores, né? Porque você precisa de mais tempo para amortizar um investimento específico. Então é muito comum o imóvel ser feito por encomenda, né? A encomenda o imóvel daquele jeito, o FII constrói o imóvel, aluga para a pessoa. Às vezes tem até um caso assim, a empresa tem um imóvel que ela usa, mas ela não quer mais ter aquele capital todo ali. Ela pega o imóvel dela mesma, vende para o FII e aluga do FII. Geralmente isso também gera um contrato atípico, né? É o tal do sale and leaseback. Então você vende e aluga de volta do FII. Isso acontece, isso é até bem comum assim na indústria. A empresa faz isso porque dela levanta um dinheirão e afinal o negócio da empresa geralmente é, sei lá, fabricar parafuso e não ter imóveis, né? O negócio da empresa é ser uma empresa de telemarketing e não ter imóveis, então ela deixa para ter imóveis quem quer ter capital em imóveis. Isso faz sentido às vezes do ponto de vista do negócio. O contrato atípico, ele tem vantagem e tem desvantagem. A vantagem é que o prazo é mais longo, tem uma previsibilidade maior, dificilmente o inquilino vai sair antes da hora. Por outro lado, a desvantagem é que com o passar dos anos pode haver uma desconexão do preço que é cobrado de aluguel dele para o preço do mercado, né? O preço dele pode reajustar pouco. E também no momento que for renovar, depois de todos aqueles anos, o inquilino fica com um poder muito grande, né? Porque imagina se você fez lá um imóvel para a Petrobras usar para fazer um negócio de refinaria, sei lá. Para quem que você vai alugar um negócio desse? Para ninguém, né? Então a Petrobras chega para você e fala assim, olha, eu quero pagar só metade do que eu pago. Provavelmente o FII vai ter que aceitar. Claro que esse tipo de coisa absurda assim é mais difícil, mas em tese o FII vai ter que aceitar, porque vai alugar para quem? Né? Só a Petrobras usa. Né? Claro, geralmente eles não são tão específicos assim, mas são bem específicos. Então o inquilino fica com um poder de negociação muito grande em relação ao FII. E eu queria acrescentar uma outra coisa também que é importante. Muita gente pergunta sobre as taxas de administração. Como saber se elas estão sendo justas ou injustas? Como saber se aquela taxa de performance não está sendo abusiva, né? Bom, taxa de performance é fácil. Geralmente, as taxas de performance assim, aceitáveis, elas são IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5%, IPCA mais 6%. O benchmarking é alto, é difícil. Não é um negócio que o FII vai conseguir bater sempre.
E algumas outras que só servem para tirar dinheiro da gente, geralmente elas são assim, taxa de performance é o CDI, 120% CDI, 100% CDI. Quando você investe num imóvel, é óbvio que você quer ganhar muito mais que o CDI, né? Então uma taxa de performance dessa só serve para tirar dinheiro da gente, isso é uma coisa que a gente tem que manter distância. Taxas de performance muito fáceis de bater, é óbvio, né? Só serve para dar dinheiro para o gestor. Mas de forma geral, assim, taxa de administração, taxa de performance, os custos da gestão, a gente pode medir indo lá no relatório do FII e observando em um período de um ano, que eu acho que é melhor do que pegar um mês, pega um ano, quanto de dinheiro o FII gerou, né, quanto foi o FFO ajustado, né, não recorrente, versus quanto ele pagou para a administração. Né, quanto foi ali de despesa, né, que geralmente a maior despesa que tem é a taxa de administração, é o que se paga para a gestora. Você vê lá quanto que foi a receita versus despesa, né? Ou se for mais específico, lá o FFO ajustado sobre a taxa de administração, sobre o quanto pagou, e vê se não é um absurdo. Se isso aí for 10%, né, sei lá, 5, 10, até 15% ali, até que é aceitável, né? Mais ou menos o que a gente pagaria com uma imobiliária cuidar dos nossos imóveis. Agora, se for 20, 25, aí começa a ficar um pouco absurdo, né? E tem fundos que realmente são assim, são absurdos. Ninguém percebe, todo mundo fala bem deles aí pela internet afora, mas você entra lá no fundo e você vê que o gestor está ganhando mais do que o cotista. Isso, claro, é um absurdo. Então, para fazer essa medida, basta comparar o quanto o fundo gera de receita, ou o quanto o fundo distribui, ou o quanto que é o FFO ajustado, e comparar isso daí com as despesas do fundo, de preferência aquelas realmente ligadas à gestora, né? Fazendo isso, a gente tem uma noção boa, né? Se isso aí não tiver muito acima lá de 15%, 20% estourando, é porque provavelmente não está ali afetando muito o resultado do fundo, está mais ou menos normal, o cotista ainda está ganhando mais do que a gestora. Mas para fechar esse vídeo que está ficando meio longo, a moral dessa história que eu queria passar para vocês é o seguinte: o mais importante quando a gente olha o indicador não é a fotografia, não é o que está hoje, né? Afinal, enriquecer com investimento não é um sprint, é uma maratona. O que importa é a consistência. Há quanto tempo o FII vem melhorando o FFO? Há quanto tempo ele vem mantendo a distribuição em níveis saudáveis, né? Há quanto tempo a gestão faz um bom trabalho de manter a vacância baixa? Sempre a gente tem que olhar o histórico e, claro, na medida do possível, tentar sentir ali se a intenção da gestão, a intenção do FII é se manter dessa mesma forma daqui para frente. É só assim que a gente consegue ter uma carteira saudável de FII. Porque se você olha só a fotografia, grandes chances de você tomar más decisões, porque o que está com dividend yield muito alto, o que está com PVPA muito alto, muito bom, né? Esses aí provavelmente vão dar algum susto em você mais para frente. No livro que eu baseio esse guia, o Adeus Previdência, cujo link está aqui na descrição, como sempre, ele faz lá alguns estudos de caso. Ele pega alguns FIIs e faz estudos de caso, mostra algumas coisas e tal, né? Só para aplicar tudo isso que a gente viu. Aqui nessa série eu vou optar por não fazer isso aí, vou deixar isso aqui mais na teoria, para que esse guia não perca assim a atualidade dele, né? Para que daqui a alguns anos ele ainda continue atual. Eu acho interessante a gente não entrar assim nos ativos, mas eu vou reforçar para vocês a necessidade de olhar relatório. Você só vai conseguir ficar bom em analisar FII quando você lê um monte de relatório. Não adianta fazer curso, não adianta ler livro, não adianta, exceto esse livro aqui que é muito bom, mas em forma geral, não vai adiantar ficar comprando curso, ficar assistindo vídeo. O que você vai ter que fazer é pegar relatório gerencial por relatório gerencial e ler. De preferência relatórios diferentes, ler vários do mesmo FII, né? Pega lá, lê o ano inteiro, que com o tempo você vai ficando bom nesse negócio. Fora isso, se ficou alguma dúvida em relação aos FIIs, já deixa aqui embaixo que a gente vai tirando já. No próximo capítulo eu vou falar um pouquinho sobre como montar a carteira de FIIs, como escolher os FIIs, né? Além do que a gente já viu hoje aqui. Então vai ser mais voltado para isso, para a gente efetivamente começar. Então se tiver dúvida, já deixa aqui embaixo. A gente volta semana que vem com outro capítulo. Até lá!